A paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom te encontrar nesta manhã para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero hoje falar sobre o espinho da carne de Paulo, uma passagem maravilhosa, bastante conhecida, que se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 12, e nós vamos ler do verso 7 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa passagem é muito conhecida, essa passagem é muito debatida, porém essa passagem também é muito mal compreendida. Então eu gostaria de, antes de extrairmos algumas lições, que a gente apontasse alguns erros de má interpretação, para que a gente venha entender a mensagem de Deus para mim e para você. O primeiro erro de muitas pessoas é entenderem que o espinho na carne foi colocado por Satanás, pelo fato dele dizer: Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, alguns pensam que foi Satanás que colocou o espinho na carne de Paulo. Porém, isso não é verdade. Se você prestar atenção, ele vai falar assim que o objetivo ali é para que ele não se exaltasse. Lembra lá? Ele diz assim: para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Desde quando Satanás não quer que Paulo se exalte? Essa é a vontade de Deus, que a pessoa se exalte, que a pessoa fique orgulhosa, que a pessoa fique cheia de si. Então, isso aqui já caracteriza que não foi Satanás quem colocou o espinho na carne de Paulo. Quem que colocou, então, o espinho na carne de Paulo? Aqui a gente já sabe que foi Deus. Foi o próprio Deus que colocou o espinho na carne de Paulo. Com qual propósito que Deus fez isso? Aqui, se você ler alguns versículos anteriores, você vai entender que Paulo ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. Paulo ele foi arrebatado pelo próprio Deus e foi levado ao paraíso. E Paulo ouviu coisas que são indizíveis aos homens. Ele viu e ouviu, e ele foi proibido dele falar das coisas que ele viu. Então a experiência de Paulo foi estrondosa e maravilhosa, e ele não podia compartilhar com as outras pessoas. E havia sim, Deus, sabendo do coração do homem que é enganoso, que é corrupto, Deus sabia que ele poderia se exaltar, se orgulhar, se achar melhor do que os outros, porque ele teve uma experiência grandiosa com Deus. Então foi com esse propósito pelo qual Deus colocou um espinho na carne de Paulo, para que ele não se exaltasse, para que ele não se achasse melhor do que os outros. E o segundo erro de interpretação é que o espinho na carne de Paulo era um pecado. E esse já é um erro grotesco, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus ele abomina o pecado, ele não aceita, e jamais Deus iria colocar em Paulo uma fraqueza para pecar. Muitas pessoas usam isso como se fosse para usar uma desculpa para pecar, sendo que jamais Deus iria fazer com que uma pessoa pecasse, porque Deus abomina o pecado, Deus é um Deus santo, então ele jamais faria isso. Isso fica muito implícito no texto. Então a primeira lição que nós tiramos aqui nesse texto é que por 3 vezes Paulo orou e clamou a Deus ali para que afastasse dele, tirasse esse espinho da carne de Paulo. E é interessante que
próprio em 1 João capítulo 5 vai dizer que se pedimos alguma coisa sendo da vontade de Deus, é fato, é com certeza que Ele vai nos ouvir. Ou seja, por que Deus não atendeu ao pedido de Paulo? Porque essa não era a vontade de Deus para Paulo. Então nós precisamos entender que nem todos os nossos pedidos, nem todas as nossas orações serão atendidas, porque nós não sabemos se é essa ou não a vontade de Deus. No caso de Paulo, não era a vontade de Deus. Foi Deus que colocou esse espinho na carne para que ele não se exaltasse. E não foi falta de fé, como alguns pensam, porque Paulo, nós sabemos que Paulo foi um homem grandemente usado por Deus, um homem que operou milagres e maravilhas pelo poder de Deus. Então ele enfrentou a morte ali pelo poder de Deus e pela fé em Deus. Então não foi falta de fé. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Getsêmani, ele orou por 3 vezes, pedindo para que o Senhor, se possível, te passasse dele aquele cálice. Mas, contudo, que fosse feita a vontade de Deus, e Deus não atendeu o pedido de Jesus, porque Deus tinha um plano, e a vontade de Deus é soberana, e Deus ele sabe o que é melhor para nós. Então nós precisamos entender que nem todas as nossas orações devem ser atendidas. Se você fez algum pedido e Deus não atendeu, continue crendo, porque Deus ele é Deus. Deus ele é soberano. Deus ele é muito maior do que nós podemos imaginar. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A segunda lição que eu tiro nesse texto é que a graça do Senhor basta. É a graça, a resposta de Deus quando Ele falou, quando Paulo pediu, Ele falou assim, não vou atender seu pedido porque a minha graça te basta. A graça de Deus é que nos concede a salvação. É pela graça que nós somos perdoados. É pela graça de Deus que nós somos adotados como filho. A graça de Deus é maravilhosa porque ela tira todo o nosso mérito. A graça tira todo o nosso crédito e coloca somente em Deus, porque somente Ele é digno de honra, de glória e de louvor. A graça de Deus é um presente que Ele nos dá. Então, quando nós não temos aquilo que nós queremos, quando nós não conseguimos as coisas que a gente acha que é necessário, nós temos que lembrar que a graça de Deus é o necessário para mim e para você. Afinal, qual que era então o espinho na carne de Paulo? A maioria dos estudiosos apontam para que esse espinho na carne era uma enfermidade que Paulo tinha, que trazia a ele muito sofrimento, muitas dores e algumas limitações. E agora imagina Paulo, um homem que fora grandemente usado por Deus para operar maravilhas e milagres na vida de outras pessoas, e quando era com ele mesmo, ele tinha fortes dores, algumas limitações, e ele pedia e ele não tinha. Era nesse momento que Paulo se sentia fraco, humilhado, porque era como se fosse Satanás o esbofeteando, porque eu queria tanto isso, mas eu não consigo. E era nesse momento que Paulo se apegava a Deus. Mas, ao meu ver, Paulo, nesse momento, quando ele escreve essa carta, ele estava cheio do Espírito Santo, e não foi à toa que Paulo não colocou o motivo ou a causa, qual era o espinho da carne. Ele apenas se refere ao espinho na carne. E eu acredito que Deus colocou isso de propósito para que todos nós entendêssemos que nós temos, ao meu ver, todos nós temos um espinho na carne. Esse espinho na carne pode ser uma luta, esse espinho na carne pode ser uma enfermidade, esse espinho na carne pode ser uma limitação, esse espinho na carne pode ser uma dificuldade que você enfrenta e eu não sei qual que é. Mas esse espinho na carne, ela serve para que nós nos humilhemos, sejamos humilhados, para que a gente veja a nossa miséria, a nossa fraqueza, para que a gente não se ache prepotente, para que a gente não confie na nossa própria carne, na nossa própria capacidade. E aí a gente se sente humilhado, e é quando a gente se sente fraco, é quando a gente olha para Deus e vê que há alguém muito maior do que nós mesmos, alguém que é muito mais poderoso do que nós, e é esse o nosso Deus. E é aí que a gente se fortalece, é quando a gente depende de Deus, independente das nossas lutas, das nossas dores. Eu não sei qual é o seu espinho na carne.
Eu não sei qual é a dificuldade, não sei qual é a cruz que você tem que carregar, eu não sei quais são as lutas. Talvez, não quero te desanimar, mas algumas coisas na sua vida você talvez pode pedir, e Deus talvez não vai atender. Não se revolte, não murmure, apenas creia. Não desista, persista, continue crendo, continue amando, porque a graça de Deus basta para você. Todas as vezes que você se humilhar, você saberá que Deus está com você, e é isso que te faz forte. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, eu oro, Senhor Deus, por esse meu irmão, essa minha irmã, que me ouve nesta manhã. Que o Senhor, Pai, conhece a vida dela, o Senhor conhece a luta, as adversidades, Tu conheces talvez essa enfermidade, essa limitação, essa carência, eu não sei. Tu conheces, ó Pai. E talvez essa pessoa já pediu tanto para que o Senhor curasse, talvez para que o Senhor tirasse isso, e talvez não tirou. Não sei se isso será temporário, ou será por esse momento, Senhor, enquanto ela viver aqui na terra. Mas de tudo que eu peço, é para que ela se sinta fortalecida com o Senhor, para que ela reconheça que não há outro Deus além de Ti, que ela reconheça, Senhor Deus, que ela depende totalmente de Ti, e que o Senhor a ama e o Senhor sabe o que é melhor para a vida desta pessoa. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abrace, que o Senhor a fortaleça, que o Senhor dê vitória, que o Senhor derrame da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.